Olá pessoal da TV Girafa, é com muita alegria que eu estou aqui outra vez, a convite de toda a equipe, e eu sou radialista há vários anos, meu nome é Edivaldo Ferreira, e hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho de alguns fatos marcantes nessa minha carreira de radialista, essa vivência no rádio que aconteceu na minha vida, que realmente era um sonho que eu desejava e eu consegui realizar. Olha, às vezes nós viajávamos muito para transmitir jogos de futebol e as viagens são sempre muito boas, por sinal todo mundo gosta de viajar, a maioria gosta de viajar e nós gostamos bastante. E nas transmissões de jogos de futebol que eu participei, um dos fatos mais importantes eram realmente as viagens alegres, felizes, principalmente porque encontrávamos outros companheiros de outras emissoras que também iam para transmitir jogos de futebol dos times profissionais da cidade de Maringá. E dentre essas viagens, algumas foram marcantes, como por exemplo, uma viagem que nós fizemos numa determinada época, em meados de 1995, quando existia aqui em Maringá um time chamado Maringá Futebol Clube, o Lobo, né? O Lobo, que tinha as cores preto, branco e verde, fundado pelo Dr. Saíde Ferreira, juntamente com alguns desportistas da cidade de Canção, o Robertinho e outras pessoas. E nós fomos para Curitiba, todos no mesmo ônibus, toda a imprensa de Maringá foi para lá para acompanhar esse jogo que iria acontecer pela segunda divisão do Campeonato Paranaense Profissional, envolvendo o Lobo, representando o Maringá, e o time de Colombo, um time humilde lá da cidade de Colombo. Mas aí nós fomos todos no mesmo ônibus e não encontrávamos o campo. E aí foi um fato que realmente marcou, porque vinha chegando o horário da partida, todos nós preocupados, e quando você sai para transmitir um jogo de futebol, você tem um tempo antes para poder armar o seu equipamento, testar o equipamento, entrar em contato com a emissora aqui da sua cidade para poder fazer a transmissão. E aquilo foi tomando conta e já começando a preocupar a todos que estavam ali, porque a hora se passava e nós não achávamos o campo. Achamos Colombo, que é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Curitiba, mas não achávamos o campo. E aí perguntávamos, né, o motorista perguntava, nós perguntávamos e as pessoas indicavam e não era aquele campo. E perdíamos tempo, não conseguimos encontrar. Resultado, foi muito marcante, porque quando encontramos o campo, o jogo já havia começado. Todos os narradores, as equipes nervosas, chateadas, porque estávamos fora do ar, o ouvinte aqui em Maringá esperando o jogo, e o jogo não entrava. E o time de Maringá, para nossa sorte, já vencia por 1-0. Isso já 30 minutos do primeiro tempo. Então foi muito interessante, porque chegamos naquela correria, correndo, todo mundo correndo em busca do equipamento. Mas no final tudo deu certo, fizemos o segundo tempo da partida. E Maringá acabou vencendo o time lá de Colombo, se não me engano, o placar por 2-1. Esse é um dos fatos marcantes. Agora, no rádio entretenimento, aconteceu algo na minha vida, principalmente, que marcou bastante, que é a aproximação de uma ouvinte, que quando eu ainda fazia um programa musical e de entretenimento na Rádio Atalaia, por volta de 1989, 90, 91, eu conheci essa ouvinte e foi assim uma amizade muito grande que existe até hoje. A minha filha era uma bebezinha ainda e essa ouvinte se tornou madrinha dela, portanto minha comadre, e hoje nós somos como se fôssemos irmãos, e foi uma amizade que nasceu através do rádio. Ela tinha o meu programa como um programa companheiro dela, moradora do sítio, aqui na Estrada dos Entes, na saída para Astorga. Era uma pessoa que estava sempre sozinha em casa e queria aquele rádio companheiro, aquele rádio amigo, ouvia meu programa todos os dias, e nós fizemos essa amizade e que perdura até hoje, uma amizade realmente muito sincera. O nome dela é Maria do Carmo, se tornou assim como se fosse uma pessoa da minha família. E, inclusive eu tenho orgulho de tê-la como amiga, e isso começou através do rádio. São alguns fatos que marcaram, pelo menos na minha carreira como radialista. Agora, eu gostaria aqui de citar alguns nomes de companheiros de rádio que trabalhei. Claro que são muitos queridos, vários que eu gosto e tenho até hoje uma amizade, mas alguns que eu trabalhei, hoje não estou trabalhando,
e que sinto saudades e que tenho um respeito enorme, né? A começar pelo nosso querido João Pereira, que hoje está aposentado, um dos nomes mais fortes no rádio sertanejo AM de Maringá, e que foi um dos primeiros a me dar a oportunidade quando eu ia até as instalações da Rádio Cultura e pedia para falar um boa noite lá para os ouvintes ao lado do João Pereira, e ele abria espaço. E com isso eu fui perdendo aquela vergonha, aquele medo, né, de falar num microfone de rádio. Então, quero registrar o nome dele, o nome também do Ivo Cunha, que também está aqui em Maringá, mas não faz rádio hoje, que é uma pessoa muito querida e que também me deu várias oportunidades. O nome de Antônio Paulo Pucca, que eu cheguei a trabalhar com ele, poucos jogos, porque depois ele acabou parando, né, de narrar jogos de futebol, foi para a televisão, e curiosamente, através da amizade que eu fiz no rádio com Antônio Paulo Pucca, numa dessas oportunidades que tive na televisão, eu fui trabalhar justamente com ele. E recentemente, há 1 ano e meio atrás, quando do seu falecimento, eu estava trabalhando com o Pucca num programa de televisão, fazendo reportagem, na verdade aprendendo um pouco de reportagem de televisão. E ele veio a falecer. E eu tive a missão difícil de fazer o último programa que ele apresentava na então TV Maringá, pela manhã, ao vivo, o programa de despedida do Antônio Paulo Pucca, até porque a família não quis que continuasse o programa sem a presença dele. E foi muito emocionante, foi difícil, eu tive que me segurar para não chorar durante o programa, porque ele havia falecido 2 dias antes. Realmente foi muito emocionante e é um nome que jamais eu vou esquecer. Além de vários outros, como Carlos Martins, que é um profissional excelente, narrador excelente, vozeirão excelente, pessoa de qualidade, e tantos outros, como Cláudio Viola, que trabalha até hoje, e outras pessoas que eu convivi através do rádio, realmente que fizeram que muitos fatos marcaram a minha vida. Claro que não dá para ficar contando todos aqui, mas realmente esses que eu citei foram assim, ou alguns, né, dos que mais marcaram em toda a minha vida de radialista até aqui.